Estamos de volta com o Mobile Talk. Mais uma informação importante sobre as novidades do mercado e negócios digitais. A Apple mostra o iPad 2. A Apple fez o lançamento para a empresa do iPad 2. Mais fino, o iPad 2 foi mostrado como um dispositivo mais confortável para segurar por um longo tempo, o que permite carregá-lo apenas com uma das mãos. O iPad 2 enfrentará a concorrência dos e-readers, mais baratos no mercado e mais confortáveis aos olhos, com menos brilho na tela. Ele é mais rápido, transformando-o num dos sistemas operacionais mais fáceis de usar, além de sair na frente com mais de 65 mil aplicativos prontos para baixar. Suas vendas começaram nos Estados Unidos no dia 11 de março e nos primeiros 2 dias foram vendidos mais de 600 mil unidades. Bom, pelo visto ele já chegou de forma massificada. O Mobile World Congress é um dos maiores eventos sobre o mercado móvel. Esta feira acontece todos os anos em Barcelona e reúne as principais empresas do segmento e seus lançamentos. O Ronaldo Fernandes, diretor de relacionamento do Mobile Monday São Paulo, esteve conferindo essas tendências mundiais. Tudo bom, Ronaldo? Como é que foi em Barcelona? Foi um evento muito bacana. É um evento muito grande, são 60 mil pessoas lá em Barcelona, reúne diversas cadeias da indústria. Como novidade, acho que a principal novidade do evento foi um pavilhão inteiro dedicado para aplicativo, que foi o pavilhão 7, ele chamava inclusive de App World, e tinham ali empresas focadas na parte de aplicativo. E curioso, inclusive, é que a BlackBerry, apesar de ser um fabricante, ela não estava junto com os outros fabricantes, ela estava no pavilhão de aplicativos. Legal. Vamos, antes de você falar mais, vamos conferir a reportagem que você fez aí. Vamos lá. Aqui de um dos pontos mais altos de Barcelona, iniciamos a nossa jornada pelo Mobile World Congress. Aqui nas minhas costas está o Palácio Nacional das Artes de Catalunha. E a gente vai ver agora o Mobile World Congress, o tamanho do evento. O primeiro expositor brasileiro aqui em Barcelona no Mobile World Congress. Certo, Léo? É isso aí. A ideia é marcar presença no mercado europeu. A gente está expandindo a operação para cá. A gente tem um acordo com uma empresa de Londres chamada Addictive, em primeira mão para o pessoal da Momo TV. E a gente começa a operar então no mercado europeu, principalmente com o mundo de aplicativos, que é onde a gente acha que conseguimos entregar algum diferencial. A gente tem mão de obra muito qualificada e para o mercado europeu, barata. Então a ideia é exatamente isso, entregar aplicativos e jogos e sites para celular mais baratos e bem feitos. Então é um mercado que consome muito Android, muitos Java, muito Symbian e tudo mais. Então, diferente do mercado norte-americano, que é uma opção, é um mercado que tem muita concentração em iPhone. Aqui não, é mais disperso. Então, como a gente tem um time que tem essa excelência de fazer aplicativos em todas as plataformas, um caminho natural era aqui. Estamos tentando, vamos ver o que vai dar, né? Mas a gente está aqui no stand da Motorola e esse aqui é o tablet da Motorola. Feito para concorrer com o Samsung Galaxy, com o iPad. Um aparelhinho muito bacana, uma navegação parece que simples. Dando mais um giro aqui pelo Mobile World Congress, encontrei a Sabrina Zaremba, que é a diretora de relacionamento junto comigo no Mobile Monday e também Senior Account Executive da Opera, um dos nossos patrocinadores lá no Mobile Monday. Como é que está sendo o evento aqui para vocês? Primeira vez em Barcelona aqui no evento, como é que é? Conta pra gente. Não, já é minha terceira vez no evento, acho que esse é o principal evento para o nosso mercado, né? Todo mundo que quer encontrar as pessoas vem para cá. Tem sempre muitas novidades, muitos lançamentos que são feitos aqui. Para mim está sendo super produtivo, mas como eu estava falando antes, eu não consegui ainda sair do stand, porque eu estou tendo reunião atrás de reunião. Alguns aparelhos da Nokia vão começar a sair do Windows Mobile. Como é que vocês encararam essa notícia? Como é que está sendo isso para vocês? Na verdade, bom, a Opera está com uma presença muito forte agora na América Latina. Recentemente a gente fechou um acordo com a TIM, que a parceria está indo muito bem. A ideia é aumentar. A gente quer massificar o acesso à internet no Brasil e aí através do Opera Mini, que é um browser diferenciado, leve, o cliente consegue navegar com muito mais facilidade em aparelhos que não são aparelhos muito avançados. Então, existe um planejamento de aumentar a penetração no Brasil e ajudar, no final, é permitir que os brasileiros tenham acesso, que o acesso à internet seja mais democrático.
aqui no stand da Samsung. A Samsung está com um lançamento que é para concorrer diretamente com o iPhone. É o novo Samsung Galaxy S2. Ele é praticamente do mesmo tamanho do iPhone e a navegação inclusive é bem parecida. Quando a gente acha que já viu muita novidade, se depara com o stand da LG, onde tem o celular 3D. Pois é, essa mesma tecnologia que está aparecendo nas TVs já está no celular. Aqui no Mobile World Congress a gente ainda encontra algumas celebridades. Do meu lado, Fabrício, CEO da Mobile. Fabrício, como é que está o evento para vocês? É muito bom para a gente estar aqui no Mobile World Congress, é um momento para a gente estar entendendo o que está acontecendo no mundo inteiro, quais são as prioridades das empresas, das operadoras. Acho que o grande destaque desse ano é a priorização de applications, de developers, dos smartphones. E eu acho que em nenhum dos eventos, acho que deve ser a quinta vez que eu venho, a área de conteúdos e serviços tá tão em voga como desse evento. Então acho que o evento está muito bom, vale realmente a pena estar aqui. E estamos saindo bastante empolgados com a direção da Mobile e do mercado. Falando de conteúdo e do evento, com esse tipo de foco de aplicativo, vocês estão lançando uma loja de aplicativo, inclusive para iPhone sem ser Apple Store, é isso? Exatamente, nós colocamos no ar os UI.com, nossa loja de aplicativos, é uma loja de aplicativos baseada em HTML5. HTML5 tem sido um dos grandes destaques da feira, como um grande potencial no mundo de mobile, e nós estamos apostando bastante nisso. Temos certeza que a gente vai... estamos desenvolvendo vários negócios com HTML5 aqui e estamos muito confiantes que a gente vai ter muito crescimento nessa área nos próximos meses. Então temos um grande risco do ano que vem ter um stand aqui da Mobile? Não, nenhum risco, vai ter o stand aqui no ano que vem da Mobile mostrando o nosso App Store. Bacana, em primeira mão para vocês aí do Mobile News. Continuando com rostos famosos e conhecidos do nosso mercado, estou aqui com o César Franz, que é o presidente, o CEO da SupportCom. César, como é que tá as coisas? Como é que tá aqui o evento de Barcelona para vocês? Bom, por nosso lado lá na SupportCom a gente está indo, foi um ano muito bom, que a gente só tem que comemorar 2010 e a nossa expectativa vindo aqui na feira, a gente notou que realmente a voz ficou para um segundo plano e só se fala agora em conteúdo, aplicações e muito forte, pessoal, o contexto das redes sociais e aí está dentro também Twitter, Facebook, mas realmente mostra que a gente nós todos estamos no caminho certo. Não é só questão SupportCom, são os nossos parceiros, são as empresas que hoje atuam no mercado brasileiro, mostra que todo mundo está indo para o mesmo caminho, nós estamos bem encaminhados, digamos, né? A SupportCom sempre foi muito conhecida pelos sistemas de portal de voz, a parceria com a Vivo, claro, tem a parte de dados que inclusive faz com a Claro, mas sempre foi muito vista como um provedor de portal de voz. Com esse discurso agora, significa que para o ano que vem talvez o foco seja um pouco diferente? Não, na verdade, o portal de voz, cada ano que passa, cada ano ele vai evoluindo de uma forma. Então, assim, hoje o portal de voz já está mudando, nós já estamos entrando para 2011 com uma plataforma de advertising em portal de voz e logo o mercado brasileiro vai ter novidades com o nosso projeto que nós estamos lançando aí com advertising. I'm here with the guys from RG. It's a Canadian company. So I'm here with Diego, Vincent, and Tina. Vincent, explain a little bit about your services. Your guys, it's providing some entertainment to the mobile. What RG is essentially, we call ourselves a mobile social entertainment network, right? Essentially, roughly translate fun on your mobile device, regardless of whichever device you have. Right? We're based in Vancouver, BC, Canada. What we build is not just, you mentioned chat, date, not just that, it's about fun. It's about building connections with someone new and social discovery with some brand new users from all over the world in real time, only through your mobile device. So people go AirG, they find each other, and we provide a whole bunch of use cases for you to actually meet new people, right? Could be chat, right? Nice. Could be dating, right? But could be games as well. We have a lot of social games. So a user comes in and they find fun with someone. And through that, they build connections. And that has been a great experience for UG for the last 10 years, right? We've been in business for 10 years. So what we have is basically predominantly a mobile browsable experience. Nice. We generate over 10 plus
billion hits on mobile on a monthly basis. We have about 55 million uniques in the last 10 years. We're available as a mobile browser experience with SMS, with app, with widget, right, with voice, right, with over 100 operators, 40 countries, and 30 languages. Tell me about the experience and your intention to launch in Brazil the services and strategy with the carriers or something like that. Sure. Well, we definitely see Brazil as one of as a very strong market for us to grow our presence in Latin America. We are now present in a few countries in Latin America where we have a strong presence, and we've been able to grow in partnership with the mobile operators. For example, the case in Mexico, we're operating with all the mobile network operators, and we're really partnering with them and helping them grow their data business as we develop this relationship with them. In Brazil, we're very excited to let you guys know that we're going to be very soon with you, bringing you the fun and the entertainment of Ergy, allowing you to meet new friends and make new social connections. She's based on Madrid. And the focus it's for Africa and European market, right? That's true, yes. So Ergy is expanding a lot in Latin America, as Diego just said. So are we in the European region. So yes, I'm heading up the business development activities in EMEA, Europe, Middle East, Africa. Nice. So that's a true presence of the global. It's a global company, so coming to Brazil. So I wish you very luck about the business in EMEA and in Brazil and globally. Hoje são 1.300 empresas expositoras, são 55 mil pessoas aqui presentes no evento, sendo que dessas empresas praticamente grande maioria, 20 empresas só são locais aqui da Espanha, todas as outras são empresas internacionais. Então realmente é um número muito expressivo aqui do evento de Barcelona. Espero que vocês tenham gostado da cobertura e não perca as próximas matérias do Mobile News. Ronaldo, realmente assim, parabéns pela reportagem, né? Foi muito interessante a reportagem toda, a feira também, pelo visto, assim, estava muito rica e com muito conteúdo. E a gente percebe aí uma participação forte do Brasil, né? Com o expositor e também assim com pessoas de peso participando da feira, né? Qual que foi a sua visão da presença brasileira na feira? Na verdade, eu encontrei com muitos brasileiros lá, a gente nem conseguiu falar com todos por causa da agenda durante a feira, mas tinham pessoas da Abril, tinham pessoas de diversos segmentos. Realmente fiquei surpreso com o número de brasileiros, foi uma feira muito rica em conteúdo, foi uma feira muito rica em networking, em lançamentos, foi uma coisa muito bacana. A gente chegou a ver algumas imagens do PlayStation Phone, foi o que mais me decepcionou um pouquinho, porque eu esperava uma coisa mais parecida com um PlayStation portátil que falasse no telefone do que um telefone que tivesse um joguinho, né? Então, na verdade, foi um pouco decepcionante com uma expectativa pessoal. Mas muitos telefones 3G também, muitos telefones e 3G. 3D. A LG levou um telefone 3D, que é muito interessante, que você não precisa nem do óculos. O pessoal da NTT, da operadora japonesa, também levou alguns telefones com tela em 3D. Acho que isso pode ser uma boa tendência aí para os lançamentos, não só de telefones, mas talvez de tablet, começar a desenvolver a ferramenta de 3 dimensões, né, para você ter um pouquinho mais de interação um pouco diferente. E o curioso disso é realmente sem o óculos, né? Tá certo. Mas foi uma matéria muito bacana de se fazer também. Legal. Bom, muito obrigado aí novamente aí pela matéria e pela reportagem. O programa Mobile Talk fica por aqui, né? Participa do nosso programa também. Envie um e-mail para talk@momosp.com.br ou pelo nosso Twitter, @momosp, ou você pode usar a hashtag também, que é aquele jogo da velha, Momo Mobile Talk. Obrigado e até o próximo programa.